Começou a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá contando, o Luizinho tá piscando aqui. Ó. Não, olha o em cima. Tá, já tá no 10 já. Oh, nossa senhora! Vambora! 10 segundos já foi. Perdemos. Então vamos lá, gente. Hoje nós trouxemos também uma palavrinha aqui para a gente complementar os 12 passos, né, o que a gente tem trabalhado aqui. Que o nosso objetivo, né, a gente, qual que é o objetivo de comunidade terapêutica? É guia, é tirar a pessoa de um lugar e levar para outro lugar. Primeiro, mas o que você usa? Você usa um caminhão? Você usa Como é que você tira uma pessoa de um lugar e leva para outro? Como que você conduz? Como que a comunidade conduz a pessoa de um local para outro? Né? É pelo amor, né? E pelo conhecimento, pela instrução. Não tem outro jeito da gente mudar, não tem outro jeito da gente sem mudar de vida sem conhecimento. Tem que conhecer, porque se o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará, significa que nós temos que ir em busca dessa verdade, né? Aí se a gente for lá no Adão e Eva, por que Adão e Eva caiu? Por que a queda, gente? Por que o Sidney queria cair? O Sr. Valmir, que estava usando crack aqui dentro, queria cair? O Adão queria cair? A Eva queria cair? O Elvis ali, ó, que já passou por várias comunidades, queria cair? E por que cai? Por que cai? O Sr. Luiz mostrou a cabeça aqui, ó. Porque a pessoa confia que agora vai dar certo. Não é que eu quero cair, ninguém quer cair. É porque eu acho que agora vai dar certo, né? Por exemplo, teve uma época aí, um tempo atrás, o Roberto não importa de falar, que ele e o Hélito resolveram montar uma comunidade aí para eles, né? E acharam que dessa vez os dois saíram daqui confiantes que iam viver bem, né? Que iam conduzir as vidas de cada um bem. Não saíram daqui para cair. Só que aí vem a grande queda de Adão, né? A grande queda da Eva, né? O demônio conseguiu a queda do Adão e a queda da Eva através do demônio. Qual foi a artimanha do demônio para fazer com que os dois caíssem? Porque o demônio chegou perto do Adão e Eva e falou assim: vem cá para cair. Não, o demônio não faz isso. O demônio vem com... Primeiro ele vem com artimanha, vem pelas beiradinhas. Você acha que o demônio vai te chamar para beber de uma vez? Não, ele vem com artimanha. Então o demônio chegou perto da Eva e falou assim: se você comer desse fruto, se você pôr a boca nesse fruto, você vai ganhar conhecimento do bem. Você vai passar a ser igual a Deus. Você vai passar a ser igual a Ele. Por que a Eva caiu? Porque ela pôs na cabeça dela e ela acreditou que ela ia ser igual a Deus. Por que ela não foi lá em Deus e falou: Deus, o demônio está falando para mim que se eu comer daquele fruto, eu vou ser igual ao Senhor, é verdade? Por que ela não foi perguntar para Deus? Praticamente ela queria ser mais filha. Porque esse é o objetivo do ser humano. Quando a gente quer andar com as nossas próprias pernas, gente, é complicado. É igual até ter ali, pensar assim: não, eu fiquei 7 anos,
Olha as palavras. Eu fiquei 7 anos. Eu dou conta, eu consigo. Aí o que a Teté está dizendo? Pode rasgar os 12 passos, porque ela não é impotente. Porque se ela consegue é porque não é impotente, né? Pode rasgar a Bíblia, porque se o ser humano consegue é porque não precisa de Deus, né? Por que o Adão e Eva achou que dava conta? Porque o demônio foi muito feliz com o jeito dele tocar na Eva. Falou assim, você vai ser igual a Deus. A Eva falou assim, então não preciso mais de Deus, eu vou ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. A Eva faz de conta que isso aqui é a Eva, e faz de conta que isso aqui é Deus, né? A Eva falou assim, Deus manda eu fazer tudo, Deus que me instrui, Deus que me ordena, Deus manda eu fazer isso, Deus manda eu fazer aquilo, Deus fala que eu não posso comer. Deus está mandando, então agora o que a Eva, o que o demônio falou para Eva? Falou assim, tá vendo o teu tamaninho, tá vendo o tamanho de Deus? Você é pequeno, ele é grande. Come essa fruta aqui, que você vai ficar do tamanho dele. A Eva não aguentou, porque a Eva provavelmente admirava o poder de Deus, né? Ela falou, gente, esse Deus é poderoso demais, Deus criou tudo, Deus, e você... Ela ficou doida, né? E conosco? Quando que foi a nossa queda? Agora vamos sair de Adão e vamos vir para o Gilberto. Quando que foi a minha queda? Ou vamos para o filho pródigo primeiro. Por que o filho pródigo pediu a herança dele? Porque ele não queria mais viver aquela vidinha ali de submissa, debaixo da asa do pai. Aqui o filho pródigo, o pai e o filho. O filho falou assim, quer saber de um caso? Eu vou dar um pedaço aí que o senhor tem, que é para mim, e eu vou embora. O pai falou, pois não, toma, leva. E o filho pródigo, o que estava na cabecinha do filho pródigo quando ele pediu a herança? Eu quero ser igual ao pai. O pai me manda porque ele tem dinheiro. Eu também, então, vou embora. Eu vou divertir minha vida. Vou ficar aqui agora. O pai manda eu capinar a roça. O pai manda eu limpar os cabritos. O pai manda eu tratar das galinhas. O pai manda eu não sei o que. O pai manda, 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 o pai manda. E eu obedeço. E aí a gente vai indo num ponto que o demônio vem e fala, larga de ser bobo. Você vai ficar aí sendo esse pau mandado. Olha o tanto que você está pequeno. Todo mundo está te mandando. Aí o demônio vem e põe na cabeça da gente, entra pela cabeça e fala assim, pede a tua parte. Pediu a parte, o pai dá mesmo, porque Deus é liberdade. Nós temos de um lado Deus e de outro o demônio. E a gente está no meio. Você tem a opção de vir para Deus, mas você tem a opção de virar as costas para Deus. Você tem a opção de vir para o demônio, de cair na tentação dele, mas também você tem a opção de não cair na tentação dele. E nós ainda temos uma terceira opção, que é a mais perigosa de todas. Viu, Soiraí? Essa é a mais perigosa. Permanecer aqui, no meio. Nem com um, nem com o outro. Esse aqui é o que o demônio tem feito conosco, gente.
O demônio tem usado muito essa tática com os seres humanos, com os homens. Qual tática? A tática de falar assim, você talvez não, você está resistindo ao pecado, você está tendo uma vida, mas também você não é de Deus. E o demônio usa a nossa mente para isso, para que a gente consiga ser da gente mesmo. Por exemplo, o Mateus. Faz de conta que isso aqui é o Mateus, ó. Esse bico aqui é o Mateus. Vou tirar a palavra aqui. Ó, faz de conta que isso aqui é o Mateus. O bico. Aqui é Deus, aqui é o diabo. O Mateus tem a chance de vir para Deus e viver com Deus. Só que nesse caso, ele tem que ser pequeno. Ele não pode ser grande. Para viver com Deus, a gente tem que ser humilde. A gente não pode querer ser do tamanho de Deus. Para viver com Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Obedecer o quê? Obedecer o que está escrito. A verdade. Para ficar com Deus, tem que ser pequeno, tem que ser obediente, tem que ser carneirinho, tem que ser ovelha do pastor, tem que ser servo, tem que amar. Deus vai mandar a gente amar, Deus vai mandar a gente perdoar, Deus vai mandar a gente suportar, Deus vai mandar... O caminho é estreito, Deus vai mandar a gente fazer coisas. Mas o Mateus tem chance também de ser seduzido pelo mundo e de vir para o lado do demônio e ser seduzido pelo demônio, pela maldade, pela trama, né? Ficar tramando sempre, né? Deus me livre e guarde, né, gente? O mal sempre está tramando alguma coisa. Eu gosto de ver em filme, às vezes, esses projetos aí para assaltar um banco, né? Quando eu andava com o demônio, eu lembro que uma vez eu queria assaltar o Banco Central do Brasil. Eu fui lá de Uberlândia para Porteirinha, acho que 1.000 quilômetros andando, planejando na minha mente assaltar o Banco Central. Aí eu ia ficar invisível, né? Um planejamento de doido, né? Eu ia ficar invisível e ninguém ia ver. A hora que eles abrissem o cofre, eu puf. Mas aí depois eu não arrumei uma forma do dinheiro ficar invisível. Como é que eu vou sair? E se o dinheiro ficar invisível e o saco para carregar? Né? Isso é quando a gente está andando com o diabo desse lado de cá, a gente fica tramando as coisas. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é a gente que fica, quando a gente está aqui com o diabo, não é a gente que está na cabeça da gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o diabo que está seduzindo a gente para fazer. O diabo um dia falou assim para mim, você conhece cavalo e égua? Eu conheço. Eu falei, pois é, cavalo pergunta se cavalo pede licença para trepar na égua. Ele chega lá e pula cerca, arrebenta muro, o que tiver na frente ele pula para lá. Por que você não é a mesma coisa? Olha o tanto que eu estava próximo do estupro. Isso era influência do quê? Maligna. Então quando a gente está com Deus, Deus fala assim, faz isso, eu faço. Faz aquilo, eu faço. Quando eu estou com o demônio fala assim, rouba, eu roubo, estupro, mata, eu mato. Põe um revólver na cintura, ponho. Machuca ele, machuca. O demônio manda e eu obedeço. E quando eu estou no meio? Aí vem o eu. Aí que vem o eu. Aqui está 90% de todos nós, talvez, estamos aqui. Ó. Vem o ego, vem o eu. Aí não é nem Deus que manda, nem o demônio que manda, mas é eu que mando. É como se o homem se tornou Deus. É a Eva depois da queda.
A Eva, depois da queda, ela se tornou absoluta. Agora eu consigo. Agora eu dou conta. Agora eu subo, eu desço. Agora é um eu sem Deus. A pessoa não é ruim e nem boa. A pessoa não pratica o mal e também não pratica o bem. A pessoa, ou às vezes pode até praticar uma hora ou outra, né? Mas a pessoa anda consigo mesmo. Ninguém te guia, ninguém te controla, ninguém te ilumina, ninguém te conduz, ninguém te governa. É você. Uai, eu quero beber, me deu vontade. Me deu vontade. É mais ou menos agora assim. Ué, me deu vontade de levantar aqui. Eu vou, levanto, me deu vontade. Hein? Uma pessoa assim, ela está no centro. Porque ela faz o que dá na cabeça dela. O Sr. Luiz mostrou, ó. Por que a gente cai? Porque está na minha cabeça. Me deu vontade de beber. Ué. Me deu vontade de... É mais ou menos igual vontade de ir no banheiro. Te deu vontade de ir no banheiro, nada te segura. Você vai. Se não tiver, a gente mija no poste, aonde tiver. Deu vontade. E isso aqui tá certo ou está errado? O ser humano viver dele mesmo. É erradíssimo. É erradíssimo. Está vendo que para fazer o segundo passo, gente... Mesmo que eu estiver aqui no centro, sempre viver. Agora, se a gente fizer o inventário da nossa vida e a gente falar assim, vamos fazer o inventário da nossa vida. Eu vivi. Vou fazer o inventário do Gilberto. Eu vivi com o demônio? Ele quase fez eu estuprar. Eu ia dar o cartório para a mulher de 200 anos atrás. A troco de R$2.500 para ir embora, para vazar da vida dela, para sumir. Eu não ia ter cartório, não ia ter mulher, não ia ter nada para me cercar. Que maravilha, né? Para me viver lá numa academia, para ficar forte, bonito, comprar roupa bonita e morar do lado da zona. Porque só final de semana o demônio falou, você vai, larga de ser. O demônio, como ele me conduzia, ele falava assim para mim, falou assim, você vai para a zona só final de semana, larga de ser bobo, rapaz, mora lá. Mora lá, ué. Ué, e eu acreditava, porque eu era conduzido por ele. Ué. E eu já vivi ao lado de Deus? Não. Durante 20 anos da minha vida, eu era hipócrita com Deus. Eu ia na igreja, achando que eu podia ser seduzido e viver com o demônio e dar uma palavrinha com Deus de vez em quando, com coisa que na igreja eu estava agradando a Deus. Eu vivia aqui, mas de vez em quando eu ia dar um beijinho aqui, mas eu vinha aqui, dava um beijinho e voltava correndo para cá. E se a missa demorasse, eu já estava nervoso. Porque é capaz que o demônio estava lá do lado de fora. Falou, o que você está fazendo aí? Esse trem não acabou ainda não? Porque a garupa dele estava lá do lado de fora me esperando. Eu ia na igreja. E às vezes, muitas vezes, não adianta nada ir na igreja. Se a gente ainda caminha, ainda é seduzido pelo mundo, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo não está no Pai. Não tem o amor do Pai. Quem está aqui, não está aqui. Não tem jeito da gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu andei muito tempo aqui com o Vermeinho. Muitos anos. Está filmando aqui o Vermeinho. Eu andei muito tempo com o Vermeinho. E no meio, talvez o demônio até deixava eu viver aqui pensando que que isso, titular de cartório, advogado de banco.
Gente, o maior risco que nós corremos de perder a nossa, cadê o João? De perder a nossa vida espiritual é viver no meio. Deus gosta mais, Deus aprecia mais quem está aqui com o diabo do que quem está no meio. Os mornos eu os vomitarei. Está no meio é aquela pessoa que quer falar assim: eu não quero perder nem Deus, mas também não quero perder o mundo. Eu não quero ficar sem Deus, mas também não quero ficar sem a droga, sem a bebida, sem a zona, sem o jogo, sem o... Estar no meio é você pensar, o demônio faz a gente pensar que estando no meio, a gente está certo. Aí o que a gente pensa? Se vier uma doença, eu corro para Deus. Se vier um dinheiro, eu corro para o demônio, para o mundo. Aí a gente fica aqui no meio. Como se diz? Vai depender das circunstâncias da vida. Olha, se você pegar uma doença, isso é Jesus Cristo. Se você for para o CTI igual... Coitada da minha mãe, gente. Tadinha. Enterrou a madrinha antes de ontem. Hoje a outra irmã dela, que mora do lado da casa dela, está no CTI. Já deu 2 paradas cardíacas. Ontem eu liguei para a mamãe e falei: mamãe, como é que a senhora está? Uai, Gilberto, meu filho, como é que vai ser da nossa família? Uai, será que a filhinha vai levar todo mundo? Eu falei: não, mamãe, não é assim não. A senhora está bem, não precisa preocupar não. E a outra vai fazer 100 anos agora, dia 3 de janeiro. Né? E aí? Feliz daqueles que, na hora que vier o terremoto, não está no meio. Gente, não vamos viver no meio. Em nome de Jesus, não vamos viver no meio. Viver no meio é não querer perder nada. E Jesus falou que nós temos que perder nossa vida. Quem não quiser perder a sua vida, perder a sua vida significa, quando Eva pisou na bola, e a Eva, ela estava com Deus, saiu de Deus, conseguiu ser captada pelo demônio, e depois voltou para o meio, né? Aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê restabeleça essa Eva, restabeleça esse Adão, né? Porque o homem teve uma queda, não teve? A partir do momento que o homem teve uma queda, agora tem que ter um remédio para a queda. Qual que é o remédio para a queda? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o remédio para a queda? A cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo. De primeiro, não tinha isso aqui, ó, era só Eva e Deus. A Eva vivia aqui com Deus. Mas a serpente veio e conseguiu enganar a Eva, seduzir a Eva. E a Eva então começou a caminhar, virou as costas. A palavra certa é tergiversicular. Tergiversiculou, tem muito essa palavra na Bíblia. Toda vez que a gente lê essa palavra na Bíblia, tergiversiculou significa deu as costas. Eu estou aqui com o Soiraí, de repente ele está falando, eu dou as costas para ele. Eu largo ele para lá, essa palavra não adianta nada para mim. Eu dou as costas, tergiversiculou, um palavrão. Significa virar as costas. Adão e Eva virou as costas para Deus. E foi caminhar com o demônio. E eu já virei as costas para Deus? Eu já.
Durante 20 anos da minha vida eu virei as costas para Deus. Só que eu ficava com o demônio e ficava aqui no meio. Quando o demônio queria agir comigo, ele me pegava aqui, levava e eu fazia a festa dele aqui, né? E por que eu ficava no meio? Vai que eu precisava de Deus, estava pertinho aqui. Sabe o que é você ter Deus para uma necessidade? Vai que eu preciso. Eu não era dele, mas vai que eu preciso dele. E se eu for para o CTI, igual a tia Amélia está lá, 2 paradas cardíacas já. Vai que eu preciso. Aí a gente fica aqui no meio. E estar no meio é um Elvis que só pensa nas vontades dele, no intelecto dele. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Aqui é uma camisinha aqui. Eu estou com vontade, a camisinha está aqui, o que impede? Né? Eu estou com vontade. Viver no meio é viver o ego, é viver você mesmo, é ser um homem natural, o homem nascido de mulher, é o homem carnal, é o homem governado pela sua mente, pelo seu intelecto, é o homem que é conduzido por si mesmo. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá na cabeça. Se me der vontade, eu vou. Eu vou porque eu estou com vontade de ir na biqueira, eu estou com vontade de usar droga, eu estou com vontade de beber. Né? Eu vou porque eu quero ir, nada me cerca. Eu estou. E o demônio tem trabalhado isso demais na nossa vida. Fala, você é dono do seu nariz. Fala para o Mateus e para mim, vocês dois. Gilberto, você é dono do seu nariz, você faz o que você quer. O demônio tem colocado isso muito na cabeça da gente. Falar para o Sr. Sérgio assim, Sr. Sérgio, o senhor é dono do nariz do senhor faz o que o senhor quer. Kaique, você é dono do teu nariz, você faz o que você quer. Você é dono do seu nariz, você já tem maior de 18 anos, não tem ninguém que te manda mais não. Você é dono do teu nariz, você faz o que você quer. Eu sou o dono de mim, eu faço o que eu quero. Eu sou o dono de mim, eu faço o que eu quero. Uma pessoa movida pelo seu eu. Eu estou bravo, eu estou nervoso, me passaram raiva. Uma pessoa movida pelos seus sentimentos. Uma pessoa movida por si mesmo. Ele conhece Deus. E às vezes conhece a palavra. É mais ou menos o Fabiano vai pregar lá. Cadê o Fabiano? O Fabiano vai pregar lá para os fiéis dele. Aí o Fabiano chega lá e fala assim: bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, gente. O ser humano. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês precisam ser vocês mesmos. Pois aí não tem uma nova era? Qual que é a religião da Globo? A nova era. O que é a nova era? Eu vou sair do Fabiano, vou para a nova era, vou lá para a Globo. A religião da Globo é assim. Se você tem vontade de ficar com 2, você fica com 2. Se você tem vontade de ficar com 3, a nova era é a religião da felicidade humana. Você tem vontade de ficar com 3, você fica com 3. Você tem vontade de ter só um contrato com uma modelo, aí você tem o teu casamento, mas você tem a modelo, você vai lá, pega modelo, beija, transa, pronto, depois você volta para casa. Pois é a tua vontade, né? Você tem vontade você tem vontade de ter um barco? Tem um barco. Você tem vontade você está com vontade de beber? Bebe. Pois o que manda é a felicidade. E eles tratam isso, a nova era, tanto que o símbolo da nova era é a cruz de cabeça para baixo, né? Como se diz. Não existe Jesus. É o tripé, né? O símbolo da nova era.
nós não temos que seguir Jesus que veio para nos impor alguma coisa. Nós temos que seguir a nossa cabeça. Se eu estou feliz com 7 mulheres, você fica com 7. O importante é a sua felicidade. Já pensou se o Fabiano pregar assim? Aí ele está pregando a nova era. Agora, se o Fabiano quiser pregar Cristo mesmo e anunciar Jesus, o Fabiano vai ter que dar uma notícia bem ruim para os fiéis dele. Vai chegar lá 200 pessoas e vai falar: ô gente, eu tenho uma notícia tão triste para vocês hoje, mas tão triste. É porque eu estava lendo a Bíblia aqui e diz que você tem que morrer para si mesmo. Você tem que renunciar à sua própria vida. Você tem que largar você mesmo. Você não pode ser você. Você não pode seguir você. Você não pode ser o condutor de você mesmo. Você não pode ser o guia seu mesmo. Você não pode ser o cavalo e a carroça ao mesmo tempo. Então essa notícia é muito triste que eu tenho trago para vocês, mas Jesus falou que quem se quiser seguir ele. E aí o Fabiano vai falar assim: eu fiquei pensando nessa palavra, quem quiser me seguir renuncia a si mesmo. Tem que renunciar a si mesmo. O seu Euclides vai ter que renunciar a ele mesmo. Renunciar a si mesmo significa: eu sou Euclides, agora nós vamos dar uma voltinha aqui no pátio, abraçadinhos, e nós vamos falar assim: Gilberto, eu queria tanto fazer um joguinho de bicho, mas eu tenho que renunciar às minhas vontades. Está difícil. Eu vou falar para o seu Euclides: pois é, seu Euclides, eu tenho aqui 5.000 no bolso, eu queria tanto uma mulher de olhos verdes, uma universitária. Né? Aí nós vamos falar assim: nós vamos ter que renunciar a essas vontades nossas. Porque Deus foi escrever na Bíblia e depois que ele escreveu, diz que ninguém pode apagar, né? Deus escreveu que você tem que renunciar, porque quem quiser ganhar a sua vida terá que perdê-la, né? Quem conhece essa palavra? Se você quiser ganhar a sua vida, do João lá, espiritual, a vida espiritual, né? Terá que perdê-la. Então a notícia para os fiéis não é nada boa. E depois ainda tem que pedir dízimo ainda, aí que acaba de complicar mais ainda. Porque, gente, anunciar Jesus é difícil. Porque Jesus cobra do ser humano uma entrega. Não existe Jesus sem entrega. Não existe Jesus sem renúncia. Não existe Jesus ainda o homem do centro. Gilberto, e como que eu faço? Aí o Mateus fala assim: Gilberto, e como que eu faço para eu definitivamente me entregar a Deus? Como que eu faço para sair do centro, sair do ego, sair do egoísmo, do egocentrismo, sair desse homem que acha que é o todo, que conhece tudo, que sabe tudo, que faz as suas vontades acontecer, que faz as suas realizações acontecer e que tem suas decisões da sua própria cabeça e toma seu caminho da sua própria cabeça? Como é que faz com esse homem agora, esse homem que acha que todas as decisões dele vêm dele mesmo? Né? Como o Sr. Valmir que resolveu usar pedra aqui dentro. Né? Com vontade de usar, eu vou usar. Não importa se é casa de Deus, se é casa sagrada, se é casa santa, eu vou usar. Né? Porque ele foi seduzido pelo demônio. Né? Ele estava no centro, ele foi facinho seduzido pelo demônio. Né? Mas como que faz? O Mateus pergunta: Gilberto, eu quero saber como que faz para ser seduzido pelo demônio, se talvez alguém aparecer com a pedra aqui, Deus o livre guarde, se lerdar, eu vou ser seduzido. Se aparecer uma revista de filme de pornografia aqui, se lerdar, eu vou ser seduzido.
Uma vez eu trouxe aqui, até não trouxe mais, a pinga e a cerveja, né? Porque disse que eu pus na mesa aqui, o Christian foi embora porque viu a pinga. Aí eu não posso ver, só de ver eu já sou seduzido. Mas vai ter fé para lá, hein? Já pensou? Então, o demônio é facinho de nos seduzir, porque esse lerdão nem precisa falar nada, ele só mostra. Ele mostra uma calcinha, eu já estou masturbando. Não é? A gente conhece uma pessoa, já quer transar, com coisa que... Ué, mas eu estou com vontade. E aí junta a vontade com... Como é que chama? A fome com a vontade de comer, né? O Tonho tem um testemunho bonito, que ele fala que quando ele estava tratando aqui ainda um tempo, há muitos anos atrás, uma mulher chamou ele e falou assim, mas você virou viado agora? Tem, Né, Sr. João? vai, né, aí, você vê, eu já acordo amanhã na calcinha. Olha, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Ué, tem que confessar e justificar, né? Amém. Tá vendo? Aí, gente, olha para ver. Agora eu não sei, o João da cueca, eu não sei mais o que eu estava falando. A fome com a vontade de comer. O Tonho encontrou uma moça, a moça de minissaia, bonitinha. Queria porque queria, né? Queria porque queria, né? Fogo de morro acima, água de morro abaixo, mulher quando quer, ninguém segura, né? Então, o que teve que fazer? Isso é o que? O demônio querendo seduzir, né? O demônio, olha a tentação, ó, né? Era só ele pegar no copo e o quartinho já estava no fundo. Era só descer as carças e pronto, né? Como tinha uma vizinha nossa muito tempo atrás que falava assim, o trem é bom e a coisa entra mesmo. Então, estava facinho. Olha o quanto que é fácil, né, ser seduzido pelo mundo. É igual a bebida está aqui, é só você ir lá e beber, ué. E a bebida funciona mesmo, porque se tem um trem que funciona, gente, é bebida e droga, porque o trem funciona mesmo, ela te dá tudo enquanto é coisa que você quiser na mesma hora. A bebida e droga que o demônio criou é a coisa que mais funciona na nossa vida. Funciona demais. Então a gente vai mesmo, né? Você está no meio, eu estou com vontade. Aí o Mateus continua de perguntar, Gilberto, você não me respondeu como é que faz para me entregar minha vida para Deus. Entregue tua vida e tua vontade aos cuidados de Deus. Decidimos entregar nossa vontade, nossa vida aos cuidados de Deus. O que é entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus? Significa perder a vida. Perder a vontade. Se eu entregar o bico por Soiraí, eu perdi o bico. Eu não tenho ele mais. Acabou. Olha, eu estava aqui com o bico. Acabou o bico. Perdi. O problema é praticar o terceiro passo. O ser humano, ele não quer perder. Você já perdeu, nós já perdemos muita coisa na nossa vida. O João que passou aqui agora deu um testemunho no sábado aqui no AA, dizendo que ele perdeu muito, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a casa, perdeu a mãe, perdeu muita coisa, né? Mas enquanto cada um de nós que estamos aqui não perdermos nós mesmos, não tem Deus. Enquanto eu não perder eu mesmo, perder minha vontade, o seu Sérgio e eu, nós vamos caminhar agora. Aí o seu Sérgio fala assim, Gilberto do céu, eu estou com uma vontade. Eu falei, seu Sérgio, eu também estou, mas vontade é nossa, né? Não é a vontade de Deus, fazer o quê? A vontade é nossa, o que adianta a vontade ser nossa? Não é nossa mais, nós a entregamos. A não ser que nós não praticamos o terceiro passo. E se eu não praticar o terceiro passo, a vontade continua comigo.
Aqui, ó, devolve o bico. Devolveu o bico. Aqui eu ainda não pratiquei o terceiro passo. A vontade e a vida está comigo. Agora eu pratiquei o terceiro passo. Agora eu entreguei. Se eu não entrego, então se eu caminhar agora com o São Paulinho lá de Nepomuceno, está aqui não? São Paulinho, nós vamos lá para Nepomuceno, lá para a pracinha da igreja, nós vamos sentar lá, falei, São Paulinho, mas hoje eu estou com a vontade de beber uma que você não imagina. O São Paulinho falou assim, não fala isso não. Nossa Senhora, minha boca encheu d'água só de você falar. Nossa Senhora, e eu conheço uns lugares aqui. Aí o São Paulinho é de lá, né? Aí o São Paulinho vai falar assim, mas eu conheço uns lugares aqui que você não imagina. Pois é, São Paulinho, eu tenho R$200 aqui. Aí a gente começa a conversar. Mas aí de repente um fala assim para o outro, fala assim, mas nós não praticamos o terceiro passo? Quer entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus? O que adianta essa vontade nossa? Nós temos que ficar chupando dedo. Nós temos que chupar dedo. Nós temos que chupar dedo. O que adianta a nossa vontade? O que adianta eu ter vontade de beber, de transar, de orgia, de masturbação, que adianta eu ter vontade? Eu entreguei. E por que tem uns que não dão conta de entregar? Falta de fé. E o que é a fé? Por que a gente não vai para Deus definitivamente, gente? Porque nós precisamos entregar. Sem entrega, não há Deus. Deus precisa ser o condutor da minha vontade. Da minha vontade, não. A minha vontade não prevalece. A vontade dele. Por isso que o Pai Nosso é assim, que seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Por que a gente não vai definitivamente para Deus? Porque a gente não busca o remédio da queda do homem. O remédio é a cruz. A cruz de Cristo é essa palavra que a gente vai encerrar com ela aqui, ó. Esperança dos filhos de Deus. Quem não tem esperança... Aí o Mateus vai falar, Gilberto, mas por que eu não posso ficar no meio? Porque uma hora que o mundo me chamar, eu vou para o mundo. E a hora que eu senti vontade, que eu senti necessidade de rezar, eu vou para Deus. Ó, se a festa me chamar, eu vou para a festa. E se Deus me chamar, eu vou para Deus. Hoje é domingo, diz que tem que ir à missa dia de domingo. Eu não sei quem que inventou isso, mas diz que tem que ir à missa, né? Vai à missa. Puf. Mas volta correndo para o meio. Como que se diz, já cumpri minha parte com Deus. Fui para a igreja, cumpri minha parte com Deus. Agora é a minha vida que prevalece. Agora é o meu jeito de viver que prevalece. Aí passa um, bate na porta. Gilberto, bora beber, cair, levantar? Bora! Beber, cair, levantar, beber, cair. Ué, que é isso? Espera aí, eu vou só pôr a botina, já estou indo. Demorou, por que você demorou a chegar aqui? Estava te esperando, não é de hoje. Por que a gente tem tanto medo de seguir Deus e o demônio é tão fácil? E a gente vai automático. Porque o que o demônio, olha que palavra, olha que pergunta fantástica. Por que a gente tem tanto medo de seguir Deus e o demônio é mamão com açúcar? Porque o demônio não exige fé. O demônio, você vê o que ele te dá. A mulher, o sexo, a droga, a bebida. Você é mel, você se lambuza. A gente se lambuza com as coisas do demônio. O demônio não exige fé, porque aquilo que eu vejo não tem que ter fé. Se eu pegar agora uma garrafa de cachaça e um copinho para beber uma garrafa de cachaça, eu não preciso de fé, eu estou vendo a cachaça, eu conheço o efeito dela em mim. Eu vou ficar bom.
Eu vou ficar com a cabeça no mundo da lua, tranquilo, sereno. Por que Deus é difícil? Conforme Mateus agora, porque exige fé. Acreditar naquilo que não se vê. Olha aqui a resposta. Olha o que o apóstolo Paulo agora, o apóstolo Paulo está aqui. Cadê o Paulo? Faz de conta que esse aqui é o Paulo. O Paulo vai falar para a gente agora. Pode falar, senhor Paulo. O apóstolo Paulo vai falar. Meus filhos, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, ele está falando. Não, esquece o Paulo. Eu vou falar como eu mesmo, como Gilberto. Gente, tenho para mim, Gilberto, que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura. Olha o que Deus tem para a gente. A glória futura. Você está vendo a glória futura? Não. A promessa de Deus você não vê. Portanto, se você não vê, você não acredita. E para você acreditar nessa glória futura, você tem que ter fé. Porque você larga do que você vê para acreditar no que você não vê. Difícil, não é? É o Fabiano lá com os fiéis dele, coitado. Dobrar a turma de que, gente, nós temos que parar de acreditar no que a gente está vendo. E acreditar no que a gente não vê. Aí alguém pergunta, mas o que Deus tem para mim que eu não estou vendo? Aí o Fabiano vai lá, abre Romanos 8:18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, você está sofrendo? Eu estou sofrendo. Tadinha da minha mãe lá, perder 2 irmãs. Deus abençoa que a tia Amélia recupera, que ela estava boa, a tia Amélia não tinha nada. Só porque morreu a irmã, agora também foi para o CTI, certo? Ficou com inveja, né? Meu Deus do céu, sofrimento. Tenho para mim que os sofrimentos dessa vida não têm proporção. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, os sofrimentos dessa vida estão nessa caixinha. Não tem proporção alguma com a glória futura que há por vir. Vou fazer o contrário, porque isso aqui é droga, né? Ó, o sofrimento dessa vida, tudo que a gente passar aqui, por não poder beber, por não poder transar, por não poder usar, por não poder fazer isso, por ter que ser obediente, por ter que ser andar como cordeirinho, como carneirinho, por ser manso, pacífico, por ser tranquilo, sereno, por ter que amar, por ter que aguentar, engolir sapo todo dia, né? Esse sofrimento não tem proporção com o que a gente há de receber na glória futura. O problema é que o que a gente vai receber na glória futura, que está nessa caixinha, a gente não vê. Pior de tudo, a gente nem sabe o que é. A gente nem sabe o que é. O Sr. Luiz crê num Deus que tem uma glória futura para ele, que ele nem sabe como que é. E para acreditar nisso eu tenho que abandonar o mundo. Eu tenho que abandonar os prazeres mundanos. Só vai ter direito nessa caixinha que eu nunca vi e nem sei o que tem nela, quem abandonar a sua própria vida. Quem abandonar o seu próprio eu, a sua vontade. Entregar a sua vida e sua vontade. Você tem que renunciar a si mesmo para ter direito nessa caixinha. Por isso que muitos de nós falam assim, mas eu não conheço essa caixinha. E aí exige o que você disse, a fé. A fé é a premissa de tudo. Premissa quer dizer a primeira frase. É por ela, toda vez que a gente vê essa palavra premissa, significa a primeira frase. Significa que para a gente acreditar em Deus, para a gente ter fé, a gente tem que ter fé. Para acreditar em Deus, você tem que ter fé. Pela fé? É pela fé. É o firme fundamento. Olha aí.
das coisas que não se vê. Por isso a criação aguarda. Agora eu vou pôr o nome do Mateus aqui, ó. Porque o Mateus está esperando a glória. Eu e o Mateus, nós estamos esperando uma glória que não se vê. Por isso a gente fica aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm medo do fim do tempo. Os filhos de Deus não têm medo da morte. Os filhos de Deus não têm medo de ver a Deus, porque ele fica aguardando ansiosamente, porque ele está cumprindo as promessas de Deus. Ele está esperando, ele fica esperando. Por isso aquela igreja que chama Maranatá. O que significa Maranatá? Vem, Senhor Jesus. Os fiéis da igreja Maranatá significa todo dia eles entram na igreja e falam: Senhor, eu não estou aguentando mais viver nessa vida onde todo mundo bebe, onde todo mundo come, todo mundo diverte e nós aqui só esperando a sua volta. Por isso a criação aguarda ansiosamente, pois a criação foi sujeita à vaidade. O que é a vaidade? A vaidade do mundo. O eu, vaidade é eu. A criação foi sujeita à vaidade, não por ela própria, não pela vontade dela, mas pela vontade do inimigo. A criação, quem que é a criação? Adão e Eva, foi sujeita à vaidade. A vaidade da Eva em querer crescer e ficar do tamanho de Deus. A criação passou por isso. A criação se sujeitou a querer ficar do tamanho de Deus. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção. Olha a salvação aí. Eu preciso ser libertado desse velho homem. Para participar da glória, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Deus fez o homem para sofrer como que dores de parto. Gilberto, mas isso é maldade demais. Para que Deus pôs a gente nessa terra para sofrer? Porque a queda do homem trouxe as doenças e trouxe a morte. A partir de Adão e Eva no paraíso, o mundo passou a gemer dores de parto. Antes era só paraíso. A partir do pecado, dores de parto. A partir do pecado, dores de parto. Aí veio Jesus para quê? Para resgatar o homem, né? Não só ela, mas também todos nós temos esses gemidos, né? E aí vem aqui dizendo que o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos auxiliar na nossa fraqueza. Primeiro vem a cruz, lava, depois vem o Espírito Santo para nos auxiliar na nossa fraqueza. Gente, é muito simples. Se for resumir tudo que nós falamos aqui hoje, não podemos, eu nem a Teté podemos viver no meio. Viver no meio significa ser de si mesma. Ser uma pessoa guiada por si mesma, pelo seu intelecto. O Sr. Luiz mostrou a cabeça. Guiada pelos seus neurônios. Guiada pelo seu intelecto aqui, ó, guiada somente por si mesma. Guiada pelas suas vontades, guiada pelas suas paixões, guiada pelos seus vícios, guiada pelos seus sentimentos, como o sentimento tem guiado a gente. Só porque a gente fica nervoso, a gente já quer chutar o pau da barraca e sumir no mundo e voltar tudo a estaca zero. Talvez o Sidney caiu por causa de um sentimento, porque talvez alguém negou alguma coisa para ele, ele ficou nervoso. E a pessoa é guiada pelos seus sentimentos, porque ele não praticou o terceiro passo. Porque se o Sr. Iraí chegar perto de mim e falar: Gilberto, me xingaram de fé da puta, de desgraçado,
me bateram, me pisaram no calo, fizeram injustiça, estão me acusando de ser ladrão e acabaram comigo. Eu queria tanto hoje encher a cara para me aliviar essa tensão que eu estou passando. Porque a vida hoje está amargurada para mim, Gilberto, porque acabaram comigo, me arrebentaram, me estouraram. Eu estou querendo é matar um. Aí nós temos que falar para o senhor Iraí, o Fabiano tem que falar, ô meu fiel, ô meu servo aqui da igreja, infelizmente, essa vontade tua de matar um, você vai ter que ficar chupando o dedo, porque a vontade que tem que prevalecer a de Deus não é a sua. Você quer matar, mas Deus não quer. Mas o que Deus quer? Aí o Fabiano vai dar notícia para ele. Você tem que ir lá pedir perdão. Aí ele arranca os cabelos da cabeça. Fala, mas eu estou querendo me matar. Você vem perto de mim falar que é para mim ir lá pedir perdão. Aí o Fabiano tem que falar assim, mas é o que está escrito. É o que está escrito. Ah, então eu vou beber uma. Sou Iraí, mas mais uma vez, a primeira vontade do Senhor foi matar, agora a segunda é beber. É vontade do Senhor, e a vontade do Senhor não pode ser praticada. Porque o Senhor entregou a tua vontade, a tua vida aos cuidados de Deus. E se o Senhor entregou, com Deus não se brinca. Quem aqui hoje está disposto a entregar a sua vida nas mãos de Deus? Sem brincadeira, hein? Qual de nós hoje está disposto a decisivamente entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus e sempre praticar a ordem de Deus? Como João Francisco falou da Maria Madalena, vai e não peques mais. E não é que a doninha virou submissa a Jesus e foi e não pecou mais. Pelo menos na cama não, né? Pode que ela pecou em outras coisas. Mas naquele pecado que ela estava sendo acusada, ela virou, né? Morremos. Estamos mortos para nós mesmos. A Teté não pode fazer mais o que ela quer fazer. Eu não posso fazer mais o que eu quero fazer. Se eu quero ser de Deus e quero salvação, só tem um jeito. Me apequenar diante de Deus e cumprir o que está escrito. Porque já está escrito. E quem escreveu, o que está escrito ninguém apaga. Ninguém. E se os homens não evangelizarem o que está escrito aqui, as pedras vão evangelizar. Porque Deus está dizendo que isso aqui vai se cumprir. E o que Deus fala, ninguém derruba. Até hoje nós temos 2000 anos depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca derrubou uma linha, uma letra, uma vírgula dessa. Até reinado aí já acabou. Roma já foi a maior riqueza do mundo. Cadê Roma? Não é? Agora os Estados Unidos estão numa briga violenta com a China, porque a China está passando os Estados Unidos. E talvez os Estados Unidos daqui a 10 anos já não vai ser mais a potência mundial. Até os Estados Unidos está quebrando, ou seja, está sendo derrubado. A palavra permanece viva. Quem que já derrubou alguma coisa aqui? Fala para mim. Aonde que tem um livro derrubando a palavra de Deus? E se lerdar. É impossível, gente, isso aqui é a verdade está aqui, e a verdade é absoluta, ninguém derruba a verdade, né? Só que para viver a verdade eu tenho que largar de mim mesmo, porque senão eu vivo o meu intelecto. Amém? Perto o vermelho.